Olá pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors, diretamente daqui do Bento Bar, esse bar maravilhoso que nos recebe. Obrigado, João Cabreira. No programa de hoje eu vou falar com o Fernando Perry. Então tem muita coisa diferente para você aprender hoje aqui no Além dos Outdoors. E para começar, eu quero agradecer aqui o pessoal da Pureza Filmes. Pensou em vídeo, a Pureza Filmes faz. Então estamos aqui, ó, todo o circo armado aqui no bar, onde você precisa de um vídeo institucional para sua empresa, a Pureza Filmes faz. Quero agradecer também todos os nossos colaboradores e o pessoal da divulgação das rádios, das TVs que transmitem o nosso programa e fazem isso chegar até você. Fernando, nesses tempos, estou conversando com um carioca. Eu não entendi o que o carioca falava. Falou assim, você está falando português, companheiro? Calma, fala mais devagar. Fala. Eu não conseguia entender o que o carioca estava falando. De tão lá que ele é mais do morro e etc. Lá, eles estão criando um dialeto já no português. É engraçado isso, né? A verdade, a gente precisa lembrar que a gente precisava rever esse nome. Eu não sei se a gente fala português, né? A gente fala um brasileirês, né? Ou um brasiliano. A gente precisaria rever isso, porque... se você imaginar o português de Portugal e o português do Brasil como ele era X anos atrás, né, e isso ainda que tivemos todas as reformas ortográficas, que hoje em dia eu não lembro, eu não sei mais onde tem hífen, alguns lugares que eu tinha decorado que tinha acento não tem mais, quem pegou essa transição como a gente ficou meio perdido ali, né? Mas assim, nós temos alguns dialetos em português, mas é diferente do que, por exemplo, o europeu ou o indiano chama de dialeto, porque o dialeto, no caso deles, às vezes, é mais antigo do que a língua oficial. É diferente de uma língua que vai se transformando, como é o caso do regionalismo que acontece no Brasil, né? Você tem na Itália, por exemplo, tem quase 120 dialetos diferentes. Antes da unificação da Itália, que aconteceu basicamente entre a Primeira e Segunda Guerra, antes disso não era unificado, cada região falava uma língua própria. E quando eles resolveram unificar, eles escolheram um deles, que é o dialeto que a língua, né, que Dante Alighieri falava, porque tinha uma obra de peso, que era a Divina Comédia, escolheram ela como a língua oficial. E forçaram, meio que goela abaixo, todo mundo a aprender aquela língua. E aí o cara já falava o dialeto naquela cidade há mais de 1000 anos. E ele teve que aprender uma língua que hoje é o italiano oficial. O meu avô veio da Itália quando ele tinha 16 anos e nunca estudou, porque ele saiu de lá na Primeira Guerra, ele nunca estudou o que hoje é o italiano. E quando eu ia conversar com ele, às vezes, eu aprendi italiano na escola, o italiano oficial. Ele olhava para mim e falava, mas você não está falando italiano. Porque ele lembrava do dialeto dele, da cidade de Feroleto Antigo, que era de onde ele era. E aí ele ficava bravo comigo, que eu não estava falando italiano. Então ele nunca ouviu lá a língua que eu aprendi como italiano oficial, porque a dele era muito mais antiga. Então, eu vi esses dias uns portugueses reclamando que o português brasileiro, tá dominando o mundo, as crianças dele estão mudando o sotaque lá por causa dos youtubers brasileiros. Não tenho dúvida que está influenciando. Está influenciando as novelas, a Globo tá muito forte lá, Porta dos Fundos é muito forte lá. Então, crianças estão falando com sotaque brasileiro. Aí ele falou assim, ó, o português vai morrer, nós vamos ter que chamar a nova língua de brasileiro. Nós vamos todos falar brasileiro. Eu vi uma youtuber portuguesa dizendo que tem alguns youtubers portugueses que quando percebem que a maioria da sua audiência é brasileira, eles dão uma suavizada no sotaque, que é para conseguir agradar e facilitar a compreensão dos brasileiros. Então os próprios portugueses estão mudando um pouco o sotaque, e aí as crianças estão ouvindo um youtuber famoso de lá mesmo, já com sotaque diferente. Eles são muito perto da gente, eles são muito pequenos, né? Então, sim, em quantidade, em população. Nós vamos passar por cima muito fácil. Me fala, como que a pessoa acha, assim, ela chega à resolução de que ela precisa de, por exemplo, aromaterapia? Uma pessoa normal que nunca teve contato com isso, tô lá, tá assistindo o programa agora assim, mas será que eu preciso? Para quem é? Olha, eu tenho uma ideia, mas eu sou suspeito porque eu gosto, né? E as pessoas geralmente vão achar que a gente está falando isso porque você quer que a pessoa faça algo que você gosta. Perfeito. Mas eu tenho na minha cabeça aqui que todo mundo iria se beneficiar com uma terapia de alguma forma. Todo mundo. Existem estudos hoje em hospitais americanos
onde eles usam os óleos essenciais em difusores que soltam aquela névoazinha, em sala de espera de dentista, em sala de espera de hospital, para ajudar as pessoas a manterem uma tranquilidade maior. Tem casos de escolas que estão usando óleos cítricos para melhorar a concentração e foco das crianças. E eles estão fazendo testes antes, depois de alguns meses de uso, teste de novo, para ver o quanto que melhorou ou não. Então eu sinto assim, todo mundo, em algum grau, se beneficiaria com um ou outro óleo essencial. Tá? Porque assim, você tem óleo essencial para tudo. Tem para foco, para atenção, para dormir, para dor de cabeça, para dor, para respiração, para tudo. Para a parte mais de meditação, foco, atenção. Na Índia eles fumam muito ainda? Narguile? Narguilé? Eles têm essa tradição. Eu não tive, talvez, uma experiência tão completa na Índia, porque como eu fui para estudar yoga, eu acabei ficando em cidades principais que tinham muito yoga. E esses polos de cidades de yoga são de pessoas mais alternativas. Tá? Existe uma grande ainda lá, ao invés da maconha, eles usam muito haxixe. Né? Então existe ainda popularmente ali, eles na rua, algumas pessoas fumando. Mas assim, na parte de fumar, tem cidades que eu fiquei, por exemplo, que a cidade não pode vender álcool e não pode vender carne, porque é uma cidade sagrada. Existem 7 cidades, acho que 7 ou 12, lá, que não pode. Você não pode vender carne, não pode vender álcool. Então, óbvio que rola aquele comércio. Às vezes a divisa da cidade aqui tem um barzinho na direita da linha. Sim. E o pessoal vai lá à noite para poder tomar uma, para poder fumar, para poder comer um churrasquinho. E outra coisa legal de lembrar é que a Índia, ela tem uma população bastante diversificada, né? Você tem uma grande população hindu, lembra que hindu é uma religião, indiano é quem nasce na Índia, mas você tem muitos indianos que são muçulmanos, você tem muitos indianos que são católicos, né? Na região de Goa, colonizada inclusive por Portugal, o catolicismo é grande. Eles têm 2% da população, só que é 2% de uma população monstruosa, né? Que são católicos. Então você tem muitas tradições diferentes, fora os budistas. Aí a tendência do hindu e do budista é de não fumar, não beber, não comer carne. Mas isso não é igual para todas as religiões. Porque nós aqui, principalmente nós do interior, gostamos de estereótipos. Então você fala assim, japonês, luta karatê, planta tomate e come sushi. É isso daí. Aí você fala, indiano, o que é? Ah, lá não pode comer carne, né? Todo mundo, o país inteiro, ninguém come carne, porque a vaca é sagrada. Eles fazem uns pontinhos assim, ó, na testa. O que mais que a gente pensa em indiano? É que eu tenho mais informação, mas eu tô tentando... Índia é tempero. Hã? Tempero, especiarias. Você tem uma ideia, a comida era tão ruim sem tempero que o cara resolveu dar a volta no mundo para tentar achar tempero. Porque não se esqueça que todo o Caminho das Índias, a companhia, não sei se você sabe, existia uma companhia chamada Caminho das Índias. Né? Essa companhia, o que ela fazia era explorar locais para trazer temperos para a Europa. Porque eles não tinham geladeira, a comida não ficava tão boa assim, né? Agora tem um novo estereótipo de indiano, que é call center. Ela só tem call center. É a parte de tecnologia, celular, eles foram muito fortes nisso. Tipo Bauru, só tem call center também. A Índia, nós copiamos a Índia, tá vendo? Alguma coisa. Ao invés de trazer a sabedoria milenar, a gente trouxe os call center pra cá. Isso que você falou dos estereótipos, tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Eu vejo assim, eu morei nos Estados Unidos, aí algumas pessoas chegam pra você e falam assim, mas às vezes a comida é ruim, só come fast food. Isso. Né? Cara, às vezes uma pessoa vai lá, passa 15 dias de férias e ele está naquela correria das férias. Ele encontra uma realidade e ele generaliza como se fosse do país inteiro. É um país que valoriza o fast food? Sim, não tenha dúvida. Mas você tem excelentes restaurantes na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Eu tenho um estereótipo de americano diferente. Eu falei meu estereótipo de indiano. Meu estereótipo de americano é burro. Não sei por quê. Porque eu conheci depois eu conheci americanos inteligentíssimos. Mas eu conversava com alguns americanos, eu falava assim, sou do Brasil. Do Rio de Janeiro? Não, Buenos Aires. Buenos Aires. Falei, não, aí é outro país, cara, Argentina, não sei o que lá. Eles não têm a menor noção de nada. Então, mas lembra uma coisa, né? O ensino deles, muito diferente do nosso, por exemplo, você não é obrigado a fazer todas as matérias. Então, quando você está no colegial ali, você pode escolher as matérias que você vai pegar.
E o foco de um americano é saber sobre os Estados Unidos. Não estou defendendo, dizendo que eles são ou não burros ou não. Só estou te mostrando um lado que é o seguinte. Nós aqui, nós temos geografia do mundo. Nós temos história do mundo. Lá eles estudam história americana e geografia americana. Então, normalmente, se você pegar, já vi isso em vídeos, né? Você pega um mapa do mundo, vira ele de ponta cabeça e pede para o americano apontar o próprio Estados Unidos, eles não acham onde é. Eles não acham mais, Porque ele está acostumado a estudar só aquela coisa mais assim. Que por um lado é bacana, porque eles são muito bons na história deles e na geografia deles, porém eles não têm ideia do resto do mundo. Né? Eu fiz uma pergunta para uma amiga minha que era americana, que estava trabalhando na embaixada aqui em São Paulo. Aí eu falei assim, mas o que os Estados Unidos têm melhor, né, do que a gente? Ela falou assim, America is free. Eles têm essa história da liberdade. Eu falei assim, mas o Canadá também é, o Brasil também é, a Inglaterra é, a França é livre, a Alemanha é livre, o Japão é livre. Qual a ideia? Eu falei assim, só tem um exército maior só. Mas eles têm essa coisa do... Até com brincadeiras, quando você chega para alguém e fala assim, eu posso pegar isso aqui? Eles respondem para você, esse é um país livre. Esse é um país livre. Né? Em vez de falar assim, pode, vai... Não, esse é um país livre. Pô, mas era só para pegar uma Coca-Cola. Esse é um país livre. Não, você pode fazer o que você quiser aqui. Sei que você escreveu alguns livros. Fala sobre eles. Eu trouxe uma coisa aqui para vocês. Vocês fazem alguma coisa tem sorteio? Não sei. Vamos lá. Podemos fazer. Você na Berlinda. Não é um perfil do nosso canal, mas podemos fazer. Se quiser, eu trouxe para deixar com vocês, para vocês poderem fazer alguma coisa. Vamos ver. Onde tá? Tá tudo. O livro tá aqui. Tá aqui? Pode pegar. Não, o produtor vai pegar. Espera um pouquinho. Obrigado. Na verdade, eu não consegui trazer todos, porque na verdade hoje em dia a gente tem muita coisa, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Esse aqui chama Sem Estresse. Um guia para você gerenciar seu estresse com exercícios práticos e aromaterapia. Aprenda a cuidar do seu corpo, mente e emoções. Essa daí é justamente a ideia de juntar o yoga com a aromaterapia para trabalhar um dos grandes problemas que a gente tem hoje no nosso planeta, né? Perfeito. Que é a ansiedade e o estresse. Perfeito. Tá aqui. Quando eu fiz esse livro, o pessoal falou assim, poxa, é bacana, mas a gente sabe pouco sobre aromaterapia, porque eu fiz pensando num público do yoga. E aí eles falaram, a gente queria saber mais. E a gente fez um de aromaterapia. Esse não fala muito de yoga, né? Aromaterapia. Os primeiros passos com óleos essenciais. Um guia introdutório completo para você harmonizar seu corpo, mente e emoções. Esse daí é um livro que eu gostaria de ter lido, porque quando eu comecei a estudar, a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e faltou algo básico, conciso. Entendi, né? Perfeito. E a gente tem um projeto que eu não teria como trazer aqui, mas depois eu passo o site se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais. A gente estava criando uma coleção de yoga e uma coleção de aromaterapia. Porque no yoga tem muitos assuntos separados. Como eu te falei das técnicas, né? Você tem a respiração, você tem a meditação. Então a gente criou alguns livros menores que são sobre cada uma das técnicas. E vão ser 15 livros no total. 12 deles já estão prontos, estão no nosso site, tanto como e-book quanto livros físicos. E a gente tem o de aromaterapia também dividido em temas diferentes. E aí a gente tem uma coleção com 10 livros de aromaterapia, 7 estão prontos. E eles vão ser mais ou menos assim. Eu tenho um só desse aqui. Esse aqui, ele em cima te fala, esse é da coleção de aromaterapia. Existe um que é a coleção de yoga e um que é a coleção de aromaterapia. E são 10 volumes? Esse de aromaterapia vão ser 10, 7 estão prontos. A gente está terminando de montar eles. É uma coleção, que a pessoa pode pegar toda. Um só, se quiser, ou pode pegar todos. Pegar todos. E aí tem uma coleção assim também de yoga. E aí vão ser 15 no total. Bacana. E quem quer encontrar esse livro para comprar, tá disponível na internet? Como que gente tem um site. Esses 2 livros aqui foram feitos com editoras, né? Certo. O Sem Estresse e o Aromaterapia, que é uma editora que é parceira nossa, que é a Autografia. Certo. Esse daqui a gente não consegue fazer, é muito livro, não dá para fazer editora. Então a gente fez eles em e-book e a gente tem uma parceria com uma gráfica por demanda chamada Clube dos Autores. Conheço. Então você põe o livro lá, eles não imprimem ele, só quando você comprar que eles vão imprimir um e mandar. Então diminui o custo, barbaridade para você fazer. Então né? Os 2 primeiros você consegue, se pesquisar no Google, você vai achar algum lugar vendendo, tá? Que são de editoras. Mas todos eles estão no nosso site, Você Essencial. Perfeito, melhor ainda. Se você escrever Você Essencial
Ou se você escrever Fernando PR Livros, vai cair num lugar que tem todos eles. Tá, e suas redes sociais para o pessoal te achar? É Fernando PR. Você dá consultoria de aromaterapia? Atende as pessoas? Sim. Atende. Tá. Então, para achar você nas redes sociais? Isso. Seja para praticar yoga, para conversar dos óleos essenciais. É instrutor de yoga também, né? Além aqui disso, em Bauru a gente tem uma escola de yoga. Fica ali perto do hospital de base. E a gente tem as aulas que tem, a parte de alongamento, a parte de respiração, relaxamento, meditação. E ali a gente faz alguns cursos também na nossa escola desses temas. Legal. Então, além do site, a rede... Você é essencial. Você é essencial. Você vai achar tudo lá. PR, ou Fernando PR. Perfeito, Fernando. Algo a acrescentar? Já finalizando. Você deu gratidão só, é muito bacana. Deu muita informação hoje aqui. É muito bacana. Cada uma das coisas que a gente falou dava para fazer um programa só sobre ela, né? Com certeza. O que é bacana é a gente ter espaço para conversar. Porque a nossa internet, a nossa mídia, de uma certa forma, às vezes sempre divulga algumas coisas, mas nem sempre dá um espaço grande para coisas que são mais sutis, como yoga, meditação. Eu fiquei com um monte de dúvidas sobre cada função do yoga, a questão, eu tinha perguntar sobre a questão corporal, os exercícios e tal, assim. Mas assim, a gente precisaria num programa só para yoga. Aí hoje a gente tratou aromaterapia, linguística, yoga, muitos assuntos de uma vez só, mas eu acho que a gente tratou com uma forma bem legal de tudo. O bacana é chutar a bola, porque agora quem viu pode ir atrás, pode procurar e falar assim, eu quero saber mais sobre isso. Com certeza. E se quiser, vai ser um prazer conversar com vocês. Você Essencial ou Fernando PR. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Conversa com o Fernando aqui, muito legal, sobre yoga, sobre aromaterapia. Lembrando sempre, você que nos acompanhou pela TV ou pela rádio, perdeu o programa, quer rever? Corre lá no YouTube, o programa está completo lá, também nas nossas redes sociais. E o contrário, você que está vendo a gente pela internet, vai lá, corre também. A gente tem o nosso programa na TV e na rádio às quintas-feiras às 11 horas e na TV às 10 horas da noite. Até o próximo programa. Tchau.